sempre uma felicidade muito grande retornar a essa casa, né? Onde o carinho e as energias e o cantar nos emocionam, nos fortalecem e nos auxiliam nessa tarefa de aprendizado, de partilha, né? Daquilo que nós procuramos compreender para nós mesmos e depois partilhar com todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre uma questão, eu acho particularmente bem interessante, que tem a ver com a resignação. Porém, antes de entrar diretamente no assunto da resignação, é importante a gente lembrar que todos nós viemos para este plano para aprender e servir. Até mesmo porque quem se disponibiliza a servir acaba por si só aprendendo. Não é à toa que a gente diz que como é que fala? Não é bem esse termo, mas digamos, o estudante ultrapassa o mestre, né? Por quê? Porque ele está ali, ele está observando, está aprendendo junto com o mestre, e muitas vezes, como a cabeça ainda está mais fresquinha, ainda se disponibiliza mais a ouvir, a prestar mais a atenção ao seu redor, ele acaba um dia superando o mestre. Não falando aqui, é claro, do nosso mestre Jesus, que, né, lógico, um dia chegaremos a ser crísticos como ele, mas até lá temos muita caminhada, então deixemos ele como mestre e superior supremo. Mas, lembrando que aqui viemos, então, com propostas definidas, e entre elas, né, nós temos as penas, as recompensas, que encontramos na nossa caminhada diariamente. Normalmente a gente olha mais para as penas, né, para aquilo que é mais difícil, para aquela dor, para aquela barreira que a gente precisa ultrapassar, ou quem sabe contornar para que tenhamos êxito na nossa caminhada contínua. E por conta disso foi feito aos espíritos superiores, na questão 963, a seguinte pergunta do nosso livro, o Livro dos Espíritos, desculpa. Então, a questão 963 diz assim: Deus se ocupa pessoalmente de cada um? Ele não é muito grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos? E essa pergunta eu acho fantástica, porque na maioria das vezes nós deixamos de acreditar e de lembrar e duvidamos, como aqui, de certa forma, a pergunta nos leva a acreditar que eles também duvidavam, né, que Deus poderia ter tempo para cada um de nós. Porque quem somos nós frente à grandeza da criação de Deus? Eu até faço uma parte aqui que a minha mãe sempre diz assim: eu me acho tão pequena quando eu vejo, por exemplo, os pássaros que conseguem voar. Nenhum homem conseguiu voar como eles. Eu fico tão pequena quando eu olho um João de Barro a construir a sua própria morada.
eu nunca consegui construir materialmente uma morada. Então, eu concordo com ela, nós somos bem pequeninos, porque a criação dele é perfeita e inimaginável ainda para os nossos pequeninos olhos. Mas a resposta dos espíritos foi a seguinte: Deus se ocupa de todos os seres que criou. Por menores que sejam, nada é muito pequeno para a sua bondade. Eu creio que começando por aí, a gente já pode se sentir um pouco mais fortalecido, né? Porque é a certeza de que nunca, jamais estamos sozinhos. O olhar de Deus está sempre conosco. Mesmo quando a gente cai e racha a testa, ele está ali, porque podia ter sido pior. Então, ele segurou, né? Tem sempre uma recompensa de tudo que nos acontece. E aí tem também a pergunta 964. Deus tem necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? E a maioria desses atos não são insignificantes para Ele? Porque a gente tem disso, né? Quem sou eu para Deus olhar para mim? Quem sou eu para alguém querer me ajudar, querer me dar uma oportunidade? Quem sou eu? E Deus, então, os Espíritos nos respondem: Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violais, é vossa falta. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele para lhe dizer, por exemplo, foste guloso e vou te punir. E a gente faz isso com todo mundo, né? Mas como a gente fica aliviado quando a gente escuta que Deus não nos pune. Mas a gente tem aquele que escorrega assim no ladinho do canto da boca, que a gente costuma brincar e dizer, né? Tá vendo? Aconteceu aquilo com fulano, porque bem feito. Fulano fez, fulano colheu. E a gente aponta ainda, né? E Deus, o que Deus faz por nós? Ele nos deixa caminhar livremente e livremente colhermos o nosso plantio. Mas Ele não fica nos julgando, dizendo, a beterraba veio pequenininha, pois é, culpa tua, plantasse no mês errado. Não é assim? A gente culpa, né? Ele não. Ele deixa a gente colher a beterraba pequenininha até a gente aprender o mês certo do plantio, a terra certa a ser plantada. E pronto. Mas é só isso? É só isso. É errar, errar, errar até acertar. Deus não pronuncia um julgamento contra ele para lhe dizer, por exemplo, foste guloso e vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, frequentemente, a morte são a consequência dos excessos. Eis a punição.
ela é o resultado da infração à lei. Assim, em tudo. Então, ninguém pode culpar ninguém. Eu acho muito engraçado que às vezes as pessoas dizem assim: a Polícia Federal está ganhando um monte com multas de velocidade. Isso aí é porque eles querem só ganhar dinheiro e ficam dando multa para todo mundo. Tá, mas eles dão multa de graça? Ou dão multa porque em determinado lugar há uma determinada velocidade que eu posso ou não concordar com ela, mas ela está estabelecida para aquele lugar e eu devo obedecer à lei. Se eu não obedecer à lei, eu vou ser multada. Dar mais dinheiro, né? Digamos, sei lá, eu chutei Polícia Federal, que eu nem entendo bem dessas coisas, se seriam eles, né? Ou Polícia Estadual, enfim, aonde for que estivermos, né? A gente vai ganhar multa se fizermos uma coisa contra aquilo que já está estabelecido, mesmo que discordemos, mas a lei é maior do que a nossa vontade e a gente precisa segui-la para evitarmos as multas. E aí, bom, esse pequeno trecho do nosso capítulo 2º do livro 4º, que fala sobre penas e gozos futuros e tem o título de Intervenção de Deus nas Penas e Recompensas, ele é cheio de aprendizado, de ensinamento, de frutos que nós podemos colher. Mas se eu ficar lendo todo ele aqui, vocês vão ficar chateados, agoniados e o nosso tempo vai embora e eu não termino aquilo que eu vim falar a vocês, que se chama resignação e não acomodação. E por que eu falei tudo isso antes? Porque nós precisamos lembrar que conosco caminha o olhar do Pai e a presença constante daqueles que Ele nos enviou para serem os nossos suportes, desencarnados como encarnados. Deus coloca. Ontem eu, por causa desse acidente, não podia dirigir. E eu precisava muito ir numa palestra na minha casa. Pois do nada uma irmã ligou para mim e disse: se tu quiseres ir, passo aí e te pego. Engraçado. Poxa, que coincidência, né? Que bênção. E eu fui, né? Com certeza foi maravilhoso, foi muito frutuoso. Então, Deus está sempre conosco. E é por isso que resignar-se deixa de ser tão difícil quanto nós, muitas vezes, acreditamos que seja. Porque não é fácil realmente a gente se resignar quando alguém aparentemente nos ataca, vai contra as nossas ideias, faz coisas que não gostamos ou concordamos, mas a resignação, nós precisamos lembrar que ela não significa concordar com o outro, mas principalmente ela diz: eu te respeito. Resignar-se é um ato de respeito para conosco, que a gente não cai na tentação do embate, na incomodação do embate, porque na verdade ninguém gosta de ficar brigando, né? Então, além da gente
não cair na tentação do embate, a gente não cai naquela incomodação que ele nos traz. Sem contar a tentação de falar mais do que devemos. Porém, é muito importante distinguirmos a resignação da acomodação. Porque muitos dizem assim: ah, eu sou muito resignado. Aí a gente diz: meu Deus, a pessoa vem para cá, sempre tem uma coisa para falar, uma coisa para reclamar, aponta um erro aqui, aponta um negócio ali. Por que ele se diz tão resignado? E, na verdade, a gente vai entender que o que a pessoa fala em ser resignado é porque ela não faz nada. Não, eu até acho que está errado, mas eu não me meto, eu não vou arrumar a cadeira que está torta porque eu sou resignado. Eu não vou varrer o chão que está sujo porque eu não quero me meter no serviço de ninguém, eu sou resignado. Né? Ah, eu não vou lá levar pão para aquela pessoa que eu estou vendo lá do outro lado da rua, catando lixo, enquanto eu tenho pão sobrando em casa, ou não, mas enfim. Né? Não, eu não vou lá porque eu tenho que me resignar. Se ele está colhendo lixo é porque ele precisa. Isso é resignação? Isso é acomodação. Então, nós precisamos acordar, porque nós andamos muito acomodados. A gente reclama, sofre, chora, reza, pede, mas na hora de ir, ah não, eu sou resignado. Eu agora estou ficando sempre em casa, porque eu estou ficando resignado. Eu não quero mais ir lá na casa espírita, porque eu estou rezando em casa, porque também tem umas pessoas assim que não me batem, sabe, muito bem. Então eu agora vou me resignar em casa. Resignação ou acomodação? Para resistir ao embate do olhar daqueles que por alguma razão eu não me sinto à vontade. E como aprender sem viver? A vivência é que nos torna mais fortes, que nos faz aprender a como fazer. Porque sem o ensinamento, sem o aprendizado, não existe o conhecimento. Você tem que juntar tudo. Então, acomodar-se não é a resposta. E nós estamos vivendo momentos muito difíceis. São guerras, são tragédias climáticas. E nós precisamos nos fortalecer. E acomodar-se não é a resposta. E eu, como gosto muito de música, preparando essa palestra, eu lembrei de uma música que Antônio Marcos, esses jovens que estão aqui assim como eu, bastante tempo, devem lembrar, principalmente os mais jovens ainda, que dizia: ei, irmão, vamos seguir com fé tudo o que ensinou o homem de Nazaré. E ele chamava, a música chama para isso. Vamos! E está na hora, já passou a hora de nós irmos juntos, não numa passeata, mas num pensamento,
numa certeza, na fé, no conhecimento de que podemos sim mudar as nossas realidades e a realidade do nosso mundo, construindo pensamentos melhores, atitudes melhores e principalmente, além de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, nos tornarmos resignados frente àquilo que não conseguimos compreender. E aí eu trago também algo que para mim sempre serve muito de consolo e de apoio. Em primeiro lugar, um dito de Meimei que diz: Deus tem estradas onde o mundo não vê caminhos. Porque quantas vezes nós, como pequeninos que somos ainda perante o Pai, qual criança que engatinha e entra embaixo da mesinha e depois não consegue sair, né? Com a minha filha pelo menos acontecia isso, aquela mesinha de centro, ela engatinhava, chegava no meio da mesinha, ela queria levantar, não tinha como, então alguém tinha que ir lá e auxiliá-la. E nós somos quase como esse neném que engatinha e se coloca em lugares difíceis, e quando lá estamos, pensamos: e agora? Para onde é que eu vou? Eu não vejo nenhuma estrada à minha frente. E aí, nós precisamos lembrar o que Meimei nos falou. Deus tem estradas onde o mundo não vê caminhos. Então, na certeza e na fé, a gente continua, e ao atravessar aquela escuridão, novamente vemos a luz. Se não fosse isso só, também eu recomendo, pelo menos eu uso para mim, quem sou eu para recomendar qualquer coisa, mas eu uso para mim, às vezes a gente se empolga, mas que eu acho que é um contato muito sincero com o Pai e um exercício constante para nos lembrarmos do que e do porquê que estamos aqui e como vivermos aqui, que é a oração da serenidade, que nos diz: eu seguro a minha mão na sua, porque nós não fomos feitos para viver sozinhos. Uno meu coração ao seu, porque nós precisamos nos amar, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho não consigo. Porque nós precisamos da humildade de aceitar que precisamos do outro. Concedei-me então, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Resignação. Coragem para modificar aquelas que eu posso deixar de ser acomodado. E sabedoria para distinguir uma das outras. Porque não basta termos boa vontade, termos desejo e pensamentos. Nós precisamos cuidar para não cairmos em tentações. E essas tentações são constantes em nossas vidas, principalmente se estamos
longe, se soltamos a mão, se desconectamos o nosso coração daqueles que nos auxiliam na caminhada do bem. Porque distinguir uma das outras não é fácil. A gente tem hoje a prova mais do que cabal do quão é difícil poder acreditar em qualquer coisa que nos é entregue, ou diretamente falando, por exemplo, o que vem em nossas telas, tanto televisivas quanto do próprio celular. Distinguir uma fake news de outra, os jovens já têm até mais prática, vão lá, procuram, porém não têm maturidade e nem sempre usam o conhecimento deles para realmente verificar se determinada notícia, colocação, afirmação de alguém é verdadeira ou não. Nós, que já temos um pouquinho mais de maturidade, porém, nem sempre temos as armas, o dedinho afiado para teclar e ver o que é fake, né? O que é mentiroso, do que é verdadeiro. Mas, com o dedinho ou não no teclado, nós temos alguém que nos afasta e nos guia constantemente para longe do que é mentiroso. Mesmo que nós não consigamos escutá-los, ou vê-los, ou senti-los, há sempre um amigo que liga e lhe oferece a carona. Há sempre alguém que vai indicar o caminho. Alguém, alguma coisa, algum fato. A verdade, minha mãe sempre dizia isso, sempre aparece. Por isso que ela dizia, não mintam, porque a mentira é a pior coisa que o ser humano pode ter. E a gente morria medo de mentir mesmo. Não mentia, né? Porque, para não dizer que a verdade sempre aparece, tem aquele termo que a gente usava também na minha juventude. Mentira tem, perna curta. Não é assim? Então, que tenhamos em nossa vida, em nossa caminhada, em nossos dias, a sabedoria para distinguirmos umas das outras. Gratidão à Casa Teresa de Jesus pela acolhida, pelo carinho, pelas energias benfazejas que daqui sempre recebemos e levamos. E a todos que me escutaram e dividiram comigo esse aprendizado de hoje. Muito obrigada.